É isso aí, chega mais Biologia na área de novo. Eu, professor Silvinho Santos, aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre, vamos continuar falando aí sobre os acontecimentos intracelulares, né? A gente vem falando aí das estruturas de fora para dentro. É importante a gente frisar que tudo que a gente está vendo é do ambiente a partir da membrana, né? Dali da membrana plasmática, que é ali aquela dupla camada lipídica, que ela tem função seletiva, semipermeável, aquela coisa toda. E de fora para dentro, a gente vem desvendando os segredos da célula, né? Eu quero só fazer uma ratificação aqui com vocês, que acho que foi na última aula, quando a gente estava falando sobre retículo endoplasmático e complexo golgiense, ou aparelho de Golgi, né? Eu falei sobre o retículo endoplasmático, eu falei sobre uma estrutura chamada dictiossomos, né? Eu falei sobre a estrutura do retículo formaria o que a gente chama de dictiossomos, tá? Só fazendo uma correção, depois da aula eu vi que eu confundi as informações e os dictiossomos, eles são responsáveis, os dictiossomos, eles são relacionados ao aparelho de Golgi, tá bom? Dictiossomos estão relacionados ao aparelho de Golgi. Eu tinha feito a relação deles com o retículo endoplasmático, o rugoso, tá? Ou o granular, tá bom? Então fica esse registro aí sobre a aula que nós falamos aí sobre o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi, tá bom? Só para se você acompanhou, se você prestou atenção, você sabe muito bem do que eu estou falando. E hoje nós vamos falar aqui, joga na tela, vamos lá, primeiro ano, metabolismo energético das células, né? Parte 1. Lembrando que aqui a gente já saiu, né? Nós falamos sobre algumas organelas. Quando nós chegamos em mitocôndrias, né, a gente está partindo para metabolismo energético das células. Ou seja, aqui eu não estou mais falando de componentes celulares. Aqui eu já estou falando de um funcionamento da célula, de algo que ocorre, né, de processos químicos que ocorrem dentro da célula, para que essa célula gere aí seus insumos. Nesse caso aqui, o metabolismo, o que seria o metabolismo? É aquele conjunto de reações químicas que ocorrem, né, num organismo para que as funções vitais dele aconteçam. Nesse caso aqui, metabolismo energético, no caso aqui das células, que automaticamente todos os seres vivos são formados de células. Então, se todos os seres vivos são formados de células, é sinal que esse metabolismo energético das células é importante para você entender todos os seres vivos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a respiração celular, né? Que ela pode ser aeróbica e anaeróbica, tá bom? E a fermentação, ok, pessoal? A gente vai estar falando, aliás, a fermentação é já um tipo de respiração anaeróbica, vocês vão estar entendendo tudo isso durante o trajeto dessa aula, tá bom? Qualquer coisa, dá uma revisada, olha de novo a aula, procura lá no YouTube, canal Mediação Tecnológica, Mediação Tecnológica Rondônia, e vai se inteirando do que a gente vai ver aqui direitinho. Sempre que rolar alguma dúvida, você quiser deixar um comentário na aula, às vezes até um questionamento, né? Sempre que eu vejo, na próxima aula eu posso citar aqui e responder algumas coisas, tá bom? Então, respiração celular, aeróbica, anaeróbica e fermentação. Lembrando que o processo de respiração celular é o processo pelo qual a célula adquire energia, tá? Habilidades. Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos, né? Essa forma de obtenção de energia dos seres vivos é o que a gente vai, de fato, abordar aqui nessa aula, tá? Outra habilidade. Relacionar os fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Interessante também, porque existem, né, vidas que funcionam de um jeito e existem outras vidas que funcionam de um outro jeito, né? Algumas utilizam um determinado insumo para sobreviver, já outras não necessitam daquele mesmo insumo, porém necessitam de outros e vice-versa, e assim vai. Tá? Então, a respiração
aeróbica e anaeróbica. O que seria a respiração? Primeiro, agora de uma forma mais explicativa, né? O que seria a respiração celular? É o processo no qual a célula vai produzir energia, né? Uma célula, ser vivo, né? Tem célula, tem ser vivo na história, ok? E toda célula tem os seus componentes citoplasmáticos. Lembra que a gente viu alguns lá? Mitocôndrias, lisossomos, aparelho de Golgi, peroxissomos. A própria membrana plasmática, ela tem suas características bioquímicas ali com lipídios aderidos, glicoproteínas, carboidratos, enfim. Existe uma série de funções ocorrendo numa célula, né? Seja ela eucarionte ou procarionte, existe uma série de funções metabólicas, né, que precisam acontecer para que aquela célula sobreviva. E uma das funções metabólicas principais que ocorrem nas células é o quê? É a respiração celular, que é o processo pelo qual a célula adquire energia, ela produz energia, tá? Veja bem, a célula ela não recebe a energia que vem de fora, ela produz a energia dentro dela. Mais especificamente, numa organela, joga na tela aí que eu vou fazer um desenho aqui. Numa estrutura, né, no caso das células eucariontes, nas células animais, numa estrutura chamada mitocôndria. Tá? A mitocôndria, ela é um componente citoplasmático ou uma organela, né, altamente essencial, importante para a sobrevivência da célula. Por quê? Porque é nela que acontece o processo de respiração quando ela é aeróbica, tá bom? Então, a respiração celular nas células eucariontes, elas acontecem na mitocôndria, ok? Então, a mitocôndria ela é responsável pela respiração aeróbica, quando ela utiliza o quê? O O2, o oxigênio, tá? Quando a respiração ela é anaeróbica, ela não utiliza o O2, tá bom? Eu vou até botar aqui cortadinho, tá? Ela não utiliza o oxigênio, né? Eu vou até tirar esse doisinho daqui, porque é o oxigênio de uma forma geral, entendeu? Ela não utiliza. Então, respiração aeróbica utiliza oxigênio para a produção de energia e a respiração anaeróbica, ela não utiliza o oxigênio para a produção da energia, tá bom? E existe uma diferença também, outra diferença, a respiração aeróbica, ela é mais eficiente do que a respiração anaeróbica, e a gente vai estar vendo isso aí no decorrer da aula. Então, a respiração aeróbia, que pode também ser falado assim, tá, pessoal? Pode ser aeróbia, pode ser aeróbica, tá? Ela consiste em levar adiante o quê? O processo de degradação das moléculas orgânicas, reduzindo as moléculas praticamente sem energia liberável. Ou seja, qual que seria essa molécula orgânica que vai dar para a gente essa energia, né? Que vai permitir com que o nosso organismo faça essa transformação em energia? É a nossa querida glicose. E o que é a glicose, pessoal? Glicose é um tipo de... Fala aí para mim. É um tipo de açúcar, tá? A glicose é um tipo de açúcar, portanto, ela é um componente orgânico que o nosso organismo, nós animais, seres procariontes, seres vivos procariontes, a gente precisa dela para que a nossa energia seja gerada, tá? Na forma de quê? De uma molécula chamada
ATP. Então, a glicose, ela chega no nosso organismo e ela vai ser transformada, claro, através de processos, no qual a gente vai estar também citando aqui, até ela chegar em uma molécula chamada ATP, tá bom? E o que quer dizer essa ATP? Adenosina trifosfato. Eu vou terminar esse slide aqui e no próximo slide eu vou arranjar um espacinho aqui e vou falando para você, escrevendo para vocês o que significa. Só para vocês entenderem, esse link aqui, ó, C6H12O6 é a mesma coisa, essa é a fórmula química da glicose, tá, pessoal? C6H12O6 é glicose, tá bom? Então, ó, os produtos da degradação inicial da molécula orgânica, no caso aqui a glicose, são combinados com oxigênio do ar, transformados em gás carbônico e água. Então, esse processo aí vai gerar gás carbônico e água, tá bom? Etapas da respiração anaeróbica. A degradação da glicose na respiração celular se dá em 3 partes fundamentais, ou 3 etapas, né? Vamos conhecer quais etapas são elas. A glicólise, tá? O ciclo de Krebs e cadeia respiratória, ou cadeia de respiração, né? Que vai ser, de fato, onde de fato a ATP, né, vai ser fabricada, digamos assim, ó, como eu prometi para vocês, ATP, adenosina no caso aqui, né? No caso aqui seria fosfato. É porque o P, ele é de fósforo, né, na tabela periódica, ele não é bem o éfido. Mas eu vou escrever aqui da forma que poderia ser, né? Um pH, para a gente dar um sentido para o T, né? Então, a adenosina trifosfato. Essa molécula, que é a ATP, ela é a nossa moeda energética. Vocês vão ver muito livros usando esse termo para a molécula de ATP. Moeda energética, tá bom? Interessante isso aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês. Toda vez que a gente ingere um alimento, esse alimento, eu falei isso explicando alguma outra coisa, em alguma outra aula. Esse alimento vai ser digerido pelo nosso organismo e transformado, ou seja, aquela colher de arroz, feijão, aquela carne, enfim, o que você come, ele não consegue ser absorvido pelo nosso organismo naquele formato. Ele tem que ser quebrado quimicamente, né? E o nosso organismo, ele vai fazer isso através do processo digestório, ele vai transformar aquilo, ele vai quebrar, ele vai quebrando molecularmente falando, até chegar num formato de glicose. Que essa é a molécula orgânica que o nosso corpo consegue assimilar para transformar ela em energia, tá? E o resto que o corpo não precisa, ou seja, ele suga o alimento, e aquele resto de comida viram as fezes, né? O que a gente não quer são excretas. E tudo que a gente precisa, naquele momento da digestão, o nosso corpo está absorvendo. A glicose, né, que não é só ela que está na jogada, tem, além da glicose, que é o açúcar, tem outros sais minerais, né? Enfim, essa glicose vai cair na corrente sanguínea e vai para dentro da célula. Lá dentro da célula, ela vai passar pelo processo de glicólise, tá bom? Que é essa primeira fase aqui, ó. Ainda no citoplasma, ela vai sofrer processos de quebra de glicose, dessa glicose que a palavra glicólise, ela quer essa terminação lise, no final ela significa quebra, né? Destruição, digamos, da molécula. Então ela vai sofrer uma quebra e gerar 2 moléculas de uma substância chamada ácido pirúvico. Vem então o início do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs nada mais é
E quando eu digo nada mais é, não que ele seja tão simples, tá? Porém, o resultado, a forma macro, né, o acontecimento macro é o quê? Ele vai quebrar as moléculas de carbono presente nessa glicose que se transformou em ácido pirúvico, e cada quebra dessa de carbono vai gerando moléculas de NAD e FAD, que são moléculas captadoras aí de hidrogênio, e transformando, e isso vai gerando moedas, digamos, moedas energéticas, como eu falei aí, que é o nosso ATP. E esses hidrogênios irão se transformar em ATP também na cadeia respiratória. Entendeu? Vamos lá para a tela, joga isso. Então aqui a gente tem, assim, de uma maneira mais didática, né, de uma maneira mais, como é que eu vou dizer? Mais simplificada, tá? O processo da respiração aeróbica. Então, isso aqui é o que a gente chama de mitocôndria, essa estrutura toda grande, tá bom? A glicose, ainda no citoplasma, ela vai sofrer, né? A glicólise vai ocorrer no citoplasma, que vai quebrar a glicose em duas, formando assim o quê? Duas moléculas de piruvato, tá bom? Quando a glicose é quebrada na glicólise, duas moléculas de piruvato são geradas a partir dessa quebra, né? Duas moléculas dessa. Aqui já acontece, com essa quebra já acontece a formação de dois ATPs, ou seja, já está gerando energia. Essas moléculas entram no ciclo, aqui no mitocôndrias, ok? E se combinam com os ácidos que estão presentes na cadeia e vão começar uma série de reações que basicamente vai ser o quê? A quebra das ligações de carbono, né? E cada ligação dessa vai gerando a liberação de hidrogênios e formação de ATP até o final da cadeia respiratória, tá bom? Então, a respiração celular, ela nada mais é do que o processo pelo qual a célula produz energia, através da quebra de moléculas orgânicas, no caso aqui a glicose, que vão passar pela glicose, primeira etapa. Essa glicose vai ser quebrada formando duas moléculas menores. Essas moléculas menores, sim, vão ter a capacidade de adentrar no mitocôndrias. Primeiro, lembrando que a glicólise acontece aqui no citoplasma, não dentro do mitocôndrio ainda. Só a partir dos ácidos pirúvicos é que eles vão entrar na membrana mitocondrial e vão formar o acetil-CoA, dando início, assim, ao ciclo de Krebs, que vai gerar aí, né, CO2, ATP e água. Ok, pessoal? Então aqui, ó, aqui é mais um desenho aqui da mitocôndria para vocês terem uma ideia. Onde que acontece? Aqui na matriz ocorre o ciclo de Krebs. Nas cristas mitocondriais ocorre aí a cadeia respiratória, né? Onde vai acontecer a formação também de ATP. Então, a glicólise ocorre no hialoplasma. A glicólise, a primeira etapa, é fora da mitocôndria ainda. Enquanto o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior das mitocôndrias. Tá bom? Então, isso aqui é um desenho de uma mitocôndria, de uma forma, assim, uma visão interna dela. Tá bom? Então, o que acontece? A glicólise consiste na transformação de uma molécula de glicose, né? Aquilo que eu falei, eu parti ela no meio, gerando duas, né? Então, ao longo de várias etapas, em duas moléculas de ácido pirúvico, que também você pode chamar ou encontrar ele com o seguinte termo, piruvato, tá bom? O piruvato e ácido pirúvico é a mesma coisa. Então, a glicólise vai acontecer aonde?
no hialoplasma ou no citoplasma, né? Então, aqui é um esquema, né, da glicólise, né, da quebra da glicose. Vocês conseguem perceber aqui que ela passa por um processo químico que vai transformando ela, né, até ela chegar no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, né, ele é aquele processo de fato da respiração celular, digamos assim, onde a cadeia, os carbonos, as ligações carbônicas presentes naquela molécula de glicose inicial, ela começa a sofrer quebras, tá? E as quebras dessas ligações vão gerando energia. Cada ácido cítrico passa, porque o ciclo de Krebs também, pessoal, pode ser considerado o ciclo do ácido cítrico também, né? Tá? Devido aos ácidos presentes nele. Então, cada ácido cítrico passará em seguida por uma via metabólica cíclica, denominada ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, durante o qual se transforma sucessivamente em outros compostos. Opa! Tá, aqui falhou aqui. Em outros compostos, tá bom, pessoal? Aqui tem esse ciclo aqui, a imagem em si, ela já torna um pouco mais complexa, né? Mas vocês conseguem aqui perceber que ele vai passando por, ó, a partir do momento em que o acetil-CoA ele dá início, né? Ele vai se ligando a outros elementos, formando outros ácidos, né? Outros ácidos cítricos presentes, até aquilo começar novamente. E a liberação aí de moléculas de NAD e FAD também. Então, o destino dos hidrogênios liberados na glicólise e no ciclo de Krebs é um ponto crucial no processo de obtenção de energia na respiração, tá bom? O rendimento energético, aqui é importante, pessoal, para vocês entenderem. Lá no final, claro, vocês vão entender, quando vocês fizerem uma comparação entre a respiração sem oxigênio e a respiração com oxigênio. Nesse caso aqui, a respiração aeróbica, portanto, ela utiliza oxigênio. Vocês vão perceber que o rendimento da respiração aeróbica, ele é bem mais eficiente, né? O processo de respiração aeróbica é muito mais eficiente do que a fermentação. Ó, para cada molécula de glicose degradada, são produzidas, ó, na respiração 38 moléculas de ATP. A partir de 38 moléculas de ADP e 30 grupos de fosfato. Olha que interessante. Quando a gente chegar na fermentação, vocês vão perceber o que é a fermentação? É a respiração sem oxigênio, ou seja, é a transformação da glicose sem a utilização do oxigênio. Tá bom? Vocês vão perceber que o resultado é muito mais modesto do que a respiração celular. Tá? Então, aqui a gente tem também uma ilustração sobre o acontecimento do ciclo de Krebs a partir da glicose, enfim, e tudo que vai acontecendo com o final, né? A cadeia respiratória ela vai se dar nesse momento, né, onde os hidrogênios que foram liberados e capturados pelas moléculas NAD e FAD, eles vão atuar também aí na formação das moléculas de ATP. Tá bom? Fermentação. Fermentação é um processo muito conhecido, pessoal, tá? Que eu tenho certeza que vocês têm uma noção básica do que seria a fermentação. Não explicando quimicamente, mas pelo menos sabendo do que se trata, de uma maneira geral, um processo de fermentação, né? Será que o processo de fermentação ele é um processo no qual as coisas diminuem a comida, né? Não, você sabe pelo menos isso. Quando você coloca alguma coisa para fermentar, a intenção é que aquilo aumente ou é que aquilo diminua? A massa do pão, por exemplo, que é o exemplo, eu acho, mais clássico que tem, né, da fermentação, assim, de uma maneira mais caseira. É a massa do pão que a gente conhece. Então, a fermentação
a gente deixa aquela massa no processo de fermentação justamente para essa massa render, para ela aumentar de tamanho. E uma curiosidade é que aquela mesma massa que você deixou inicialmente, olha aqui para mim, por favor. A mesma massa que você deixou inicialmente, ela continua sendo a mesma quantidade, ela só aumentou o volume, mas a massa é a mesma. Por quê? Porque a fermentação, ela gera CO2, os produtos também da fermentação também é CO2. E o que acontece? Quando você põe uma massa de pão para fermentar, o gás que vai ser gerado, ele vai ser gerado ali dentro daquela massa, e ele vai fazer com que essa massa vá ficando inflada, né? Com o ar dentro. Quando você olha aqui no copo aqui, esses gases que aparecem, isso tudo é CO2. O que forma essas bolhas, né, o que forma esse ar, é o CO2, no caso, se expandindo. Então, o que vai acontecer? Vão formar bolhas. Quando você olha para o pão, quando o pão já está pronto, ele não é cheio de partes ocas dentro, aquilo ali era massa, mas como ela fermentou, ela criou ar dentro dele, e quando você assou esse pão, ele endureceu, digamos assim, daquele jeito. Ele foi assado e ficou daquele jeito. Então, aquelas bolhas, aqueles caminhos de vento dentro do pão, são justamente os espaços abertos pelo CO2 gerado no momento da fermentação. Tá? E a fermentação também gera, né, álcool. Então, se você pode sentir durante o processo aí de panificação, quando você for fazer uma massa de pão, durante um tempo você sente um cheiro um pouco meio alcoólico nessa massa. Né? E se ela gera álcool, então, aí você pode perguntar, mas por que a gente come e não sente esse gosto, professor? Porque no momento em que você põe esse pão para assar, o álcool evapora. Também não é aquele álcool que você vai comer um pedaço de pão e vai ficar muito doido. Não é assim que funciona. Né? Você não vai comer uma dose, vai comer uma dose de um pão como se ele tivesse álcool, né, para a pessoa achar que esse pão vai intoxicar alguém de álcool. Não. A gente está falando de resquícios químicos dessa substância. E isso vai evaporar no momento. Você sabe que o álcool ele não suporta grandes temperaturas, então ele evapora no momento que ele está assando. Né? E o formato ali do pão, como eu falei, é proveniente do gás carbônico gerado no processo de fermentação. Tá bom? Volta lá na tela. Então, a fermentação é um processo de liberação de energia que ocorre sem a participação do oxigênio. Tá? Que é um processo chamado anaeróbico. Lembrando, aeróbico, eu vou até escrever aqui de novo, aeróbico. Utiliza o oxigênio, tá? E o anaeróbico eu vou colocar assim, para ter uma noção, não utiliza. Eu vou colocar um sinal diferente e outro de igual, só para dizer que um é compatível e outro não é compatível. Tá bom, pessoal? Então, esse processo de fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, não utiliza oxigênio. A fermentação compreende o quê? Num conjunto de reações enzimaticamente controladas, tá? Ou seja, proteínas, né, que são chamadas enzimas, atuam na degradação da glicose, e através das quais uma molécula orgânica, nesse caso aqui a molécula orgânica, a gente tem como exemplo a glicose. Ela é degradada em compostos mais simples, liberando energia. Uma coisa interessante, eu acho que eu não falei no momento que eu falei da glicólise lá, né, da respiração aeróbica. Tá, professor, ela utiliza oxigênio aeróbica e a anaeróbica não utiliza oxigênio. Mas aonde? Em que processo? Né? Em que momento o oxigênio entra na situação? Lá na respiração aeróbica é no momento da glicólise, né? Que acontece ainda no citoplasma. O oxigênio ele atua na quebra da glicose, tá bom? Nesse caso aqui da fermentação, são enzimas que vão providenciar a quebra dessa glicose, entendeu? Então, que
Eu estou falando de glicose, mas podem ser outras moléculas orgânicas. Mas quando eu chamo de glicose, eu dou muito exemplo de glicose porque a glicose é a nossa unidade energética, entendeu? A nossa unidade na qual a gente produz energia é a glicose, tá bom? Então, nesse caso aqui na respiração anaeróbica, são enzimas que providenciam a quebra, né, dessa molécula orgânica, a degradação em compostos mais simples, que vão liberar no final a ATP. Porém, esse é um processo mais lento, é um processo que não é tão eficiente quanto a respiração pelo oxigênio. Por exemplo, olha uma prova de que isso ocorre na gente, né? A gente falou que na respiração, tanto aqui na fermentação também, na respiração aeróbica também gera o CO2. Aí eu te pergunto, quando você inspira o quê? Você puxa o quê do ar? Você puxa o oxigênio. Quando você expira, ou seja, você manda para fora o CO2, né? Ou seja, puxamos o oxigênio, que é necessário para o nosso metabolismo, da glicose lá que a gente falou, e quando a gente solta, a gente libera o CO2, que já passou pelo processo de cadeia respiratória. Então, as células já fizeram aquele processo e agora libera o CO2. É isso que está acontecendo, processo de respiração celular. Só que, e é o que vai acontecer também no processo da fermentação, só que na fermentação não usa oxigênio. Aqui a gente não. A gente precisa puxar oxigênio para ele ir para dentro da célula, para ele quebrar a glicose, para a glicose ser transformada em ácido pirúvico, para ela se ligar lá, formando o acetil-CoA, e isso vai dar início ao ciclo de Krebs, cadeia respiratória, formação de ATP. E geração, né? Num dos produtos finais é o CO2, que nós vamos liberar. Ou seja, nós precisamos do oxigênio e CO2 a gente não precisa, então a gente joga. Aí você pode perguntar assim, mas professor, isso está acontecendo na hora que eu puxo o oxigênio e o CO2 que eu libero é muito rápido assim? Não, também não é tão imediato assim, mas o CO2 que eu estou expelindo agora, que eu estou jogando para fora, ele já é proveniente daquelas reações que aconteceram há algum tempo atrás. Então é um processo contínuo, é um processo por demanda. Está chegando oxigênio, ele vai ser processado e daqui a pouco ele solta o CO2. Só que isso está acontecendo o tempo todo. Então sempre vai ter CO2 para sair, assim como sempre é necessário oxigênio para entrar. Se o oxigênio não entra, o que acontece? A gente morre. Por quê? Porque o nosso corpo para de produzir energia e ele para de funcionar. Simples assim, tá bom? Então, na fermentação, nada mais é do que a mesma necessidade, produção de energia, porém, não utilizando o oxigênio, e sim através de enzimas especializadas ou enzimas específicas que vão fazer a quebra dessa glicose, tá bom? Que não é o oxigênio. Vamos lá, joga na tela aí. A fermentação é um processo utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, pães e outros alimentos. Tá? Hoje sabemos que os processos fermentativos resultam da atividade de micro-organismos, como as leveduras e certas bactérias. Ou seja, as bactérias e alguns fungos, elas providenciam a fermentação, elas promovem a fermentação. Nesse caso aqui, são fungos unicelulares, tá? São chamados aí leveduras, os famosos levedos. Por exemplo, o vinho, ele é feito com leveduras, né? Tem vinhos que são feitos com leveduras. O que é isso? De uma maneira assim, bem assim, bruta falando, o suco de uva, ele vai ser misturado a essas leveduras e essas leveduras vão fermentar nesse vinho, fazendo com que gere... Lembra que eu acabei de falar que um dos produtos da fermentação é o álcool? Né? Então, esse álcool, essas leveduras vão fermentar dentro desse suco de uva, aliás, e ao momento que elas fermentam, elas geram o álcool e aquela bebida vai se transformar ali num suco, que era um suco natural, mas agora ela vai ter um teor alcoólico depois da fermentação. E assim também a cerveja, enfim, e tem alimentos que são usados também bactérias, como queijo,
laticínios, né? Bebidas lácteas, enfim. Então vocês conseguem perceber, além dos pães que eu dei o exemplo aqui ainda agora. Então vocês conseguem perceber que o processo de fermentação, ele não é tão eficiente, mas ele tem uma utilidade muito importante, né? Ele tem uma importância econômica muito grande na vida de nós, principalmente seres humanos, mas no contexto ecológico de uma forma geral. A fermentação alcoólica, né? Essa aqui é a fermentação que gera álcool. Na fermentação alcoólica, as duas moléculas de ácido pirúvico produzidas são convertidas em quê? Em álcool etílico, também chamado de etanol. Olha que interessante. Aqui também, são formados ácidos pirúvicos, mas lá na respiração aeróbica, o que acontece? O oxigênio quebra essa glicose. Aqui não. Aqui vai ser formado o piruvato, o ácido pirúvico, mas não vai ser o oxigênio que vai providenciar isso. São outras enzimas, entendeu? Então o oxigênio não está na situação. Com a liberação de duas moléculas de CO2 e a formação de duas moléculas de ATP. Olha que discrepância, né? Lá na respiração a gente vai ter lá 30 e poucas, 38 moléculas de ATP. Aqui a gente vai formar duas moléculas de ATP. Então você consegue perceber, né, que é um processo muito mais demorado de acontecer. Então nós não teria condições de um organismo nosso, por exemplo, sobreviver se a gente fosse fermentar. Você já pensou se a gente tivesse que viver fermentando? Olha o tempo que iria levar, porque você vê que a fermentação ela não acontece de uma hora para outra. No caso lá da massa do pão, ela tem que ficar lá um bom tempo. Você já pensou se a gente tivesse que ficar parado? O que você está fazendo aí? Não, eu estou fermentando. Ah, tá bom, então beleza. Depois eu volto. Você já pensou? Você ali gerando energia para usar daqui a pouco. E a energia acaba, aí tu para de novo, vai fermentar. Não ia rolar, pessoal. Tá? Então a fermentação ela é mais lenta e menos eficiente, tá? do que a respiração aeróbica. Então aqui a gente tem a glicose, o C6H12O6, que eu vou ter naquela hora. Ela vai ser quebrada da mesma forma que eu digo assim. A didática é a mesma, ela vai ser transformada em dois ácidos pirúvicos, mas não pelo oxigênio, né? Fazendo o quê? A geração liberando CO2 e gerando o quê? O etanol, que é a fermentação alcoólica. A fermentação lática, no caso aqui lática vem de laticínio, vem de leite, né? O que acontece? Os lactobacilos, que são bactérias presentes no leite, executam fermentação lática em que o produto final é o ácido lático, tá? Para isso, eles utilizam como ponto de partida a lactose, que é o açúcar, pessoal, presente no leite. Ah, eu já ouvi falar, tem gente que tem a tal da intolerância à lactose. Exatamente. O que é intolerância à lactose? Lactose é o açúcar do leite, como eu acabei de falar. Intolerância à lactose são pessoas que não produzem naturalmente enzimas que quebram a lactose, ou seja, que digerem a lactose, né? Então, as pessoas têm reações, chamam de reações alérgicas quando tomam leite, porque o leite tem um açúcar que o corpo não consegue digerir nessas pessoas, tá? E ele é o quê? Desdobrado por ação enzimática que ocorre fora das células bacterianas, em glicose e galactose. Temos aí também a fermentação lática no homem. Isso aqui é interessante. Nessas condições, ao mesmo tempo em que as células musculares continuam respirando, elas começam a fermentar uma parte da glicose na tentativa de liberar energia extra. Então, esse ácido lático, ele acumula-se no interior da fibra muscular, produzindo dores, cansaços e cãibras, tá? Depois, uma parte desse ácido é conduzida pela corrente sanguínea ao fígado, onde é convertido em ácido pirúvico. Então você está lá correndo, fazendo um exercício, aí acabou sua energia. Você está correndo, vai faltando aquele oxigênio. O que acontece? Ao invés de oxidar a glicose, o corpo começa a fermentar. Mas isso, né, vai gerando o quê? Ácidos. Isso pode danificar seus músculos e por isso você vai ficando com a musculatura dolorida, né? A fermentação acética, que é aquela do vinagre, né?
As acetatobactérias fazem fermentação acética, em que o produto final é o ácido acético, né? Também conhecido aí como vinagre, ok? Elas provocam o azedamento do vinho e dos sucos de frutas, sendo responsáveis pela produção de vinagres. Então é isso, pessoal. Por hoje, nós falamos aí sobre esses processos muito importantes para a célula, que é a obtenção de energia, tanto com o uso do oxigênio, quanto sem o uso do oxigênio. São processos extremamente importantes para a sobrevivência de qualquer organismo que existe nesse planeta. Tá bom, pessoal? Então, vamos para o nosso resumo, dar uma relembrada em tudo que a gente falou nessa aula. É rápido, mas serve aí para você dar uma refrescada na memória. Vamos lá.